Olá pessoal, neste nosso primeiro tutorial nós vamos criar uma planilha no Excel para armazenar os gastos mensais de um indivíduo, fazer um cálculo simples, né? Então inicialmente a gente deve selecionar arquivo novo e vai exibir uma série de opções. A gente vai escolher essa pasta de trabalho em branco, que nos vai dar obviamente uma pasta de trabalho em branco do Excel, ok? Inicialmente a gente deve entender que as informações do Excel são fornecidas nas suas células, né? Então, cada célula é uma unidade básica de informação do Excel, ok? Cada célula é identificada pela letra da sua coluna e pelo número da sua linha. Então, por exemplo, eu estou selecionando agora a célula B2, que está na coluna B e na linha 2. Ok? E eu posso já digitar uma informação nessa célula, que pode ser texto ou número, né? Uma célula pode armazenar vários tipos de informação, né? Texto, número e até outros tipos de informações, mas inicialmente nós vamos trabalhar apenas com textos e números. Então, com a célula B2 selecionada, eu vou digitar a expressão tipo de gasto, como está aparecendo ali na minha planilha. Uma vez que eu tenha terminado de digitar, eu posso ou selecionar a tecla Enter ou uma tecla de movimentação de cursor, né, para finalizar a edição então daquela célula. Repare que nós temos aí um problema, que o conteúdo dessa célula ele é maior do que a largura da própria célula, que na verdade é a largura da coluna B a qual a célula pertence. Embora eu esteja vendo agora todo o texto que eu digitei, quando eu digitar alguma coisa na célula C2, provavelmente o final do texto da célula B2 vai ser oculto, né? Para evitar isso, então, eu vou ter que aumentar a largura da coluna B. Para isso, eu posiciono o meu mouse entre as colunas B e C, até que ele apresente o símbolo de dupla seta, seleciono o botão esquerdo do mouse e arrasto para a direita, aumentando então a largura da coluna B, ok? Agora sim, na célula C2, eu vou poder digitar a expressão valor, um outro texto, né? E aí seleciono Enter para gravar aquilo que eu digitei. Então repara que eu tenho duas células, né, em que eu digitei apenas texto. E assim como no Word, o Excel também permite que eu formate os textos que eu digitar. Então eu posso, por exemplo, selecionar de novo a célula B2, ir no botão de negrito, né, e colocar aquele texto em negrito. O mesmo depois na célula C2. Selecionar o negrito e o texto ficar em negrito. Muito bem. E agora eu vou criar alguns tipos de gastos, como por exemplo, vou colocar na célula B4 a opção de alimentação. Na célula B5, educação. Na célula B6, transporte. E na célula B7, telefonia. Criei aqui então 4 tipos de gastos. Eu poderia criar mais tipos, mas o objetivo aqui não é a quantidade de informações que a gente vai colocar, e sim aprender a trabalhar com elas. Então eu vou ficar nessas 4 informações, né? Porque quem aprender a fazer com 4 informações vai saber fazer com 10, com 20 e assim por diante, né? E aqui na célula B9 eu vou digitar o texto total. E também vou depois colocar esse texto em negrito, como eu fiz para as células B2 e C2, né? Muito bem, então eu tenho aí uma planilha de gastos de indivíduos com 4 tipos de gastos que ele tem ao longo do mês. Agora eu vou digitar alguns valores nas células C4 até C7. Por exemplo, vamos admitir que com alimentação ele gaste R$ 820,15. Então ali digitei 820,15. Em educação que ele gaste R$ 900, digitei 900. Então Enter. Com transporte que ele gaste R$ 322,87. Digitei Enter. Telefonia que ele gaste R$ 100 exatamente, né? Muito bem.
Repara também que a formatação desses números não está muito legal, né? Mas a gente vai depois mostrar como alterar essa formatação, né? E o total que eu quero armazenar na célula C9, ele pode ser calculado automaticamente pelo Excel. Como é que eu faço isso? Então, primeiro, o valor que eu vou ter naquela célula C9 não será um valor digitado por mim, será um valor calculado a partir daqueles que foram digitados nas células C4, C5, C6 e C7. Então, com a célula C9 selecionada, eu clico aqui na barra de fórmulas, que é esta barra aqui do lado do Fx, né? Começo digitando o sinal de igual. Esse sinal de igual, então, ele diz que o que vai aparecer ali é o resultado de uma expressão matemática, que vai ser a soma dos valores de C4 até C7. Então, eu coloco C4 mais C5 mais C6 mais C7 e seleciono Enter, dizendo que eu terminei. Repara que automaticamente ele deu o valor R$ 2.143,02, que é a soma dos valores que estão colocados nas células que vão de C4 até C7, né? Muito bem, agora vamos formatar essas células para que ela tenha um aspecto melhor, né? Então eu clico inicialmente aqui na célula C4, né? Arrasto o mouse para selecionar todas as células. Então, repetindo, ó, clico na primeira célula e simplesmente arrasto o mouse até a célula C9. Com todas essas células selecionadas, eu vou com o botão direito do mouse, seleciono a opção Formatar Células e clico em Moeda, com 2 casas decimais. Repara que vai aparecer também o símbolo do real. Então nós temos agora uma formatação muito mais agradável para esses valores, né? É claro que isso poderia ser feito um a um, mas da maneira que eu fiz, ficou mais rápido. Você selecionar todas as células nas quais você quer aplicar uma determinada formatação e de uma vez só você aplica a formatação a todas elas, ok? Muito bem. Então temos aí uma vantagem de utilizar o Excel. Que vantagem é essa? É que se eu alterar um dos valores digitados dos gastos, o total é atualizado automaticamente. Então vamos admitir que o valor de educação não fosse R$900, fosse 930. Digito 930, dou Enter e repara que o valor total foi atualizado automaticamente. E essa é uma função, o objetivo das planilhas, é você ter valores calculados automaticamente a partir dos valores digitados. E não precisar ficar refazendo contas ou remontando as expressões, né? Claro que esse total, eu falei, poderia ser feito de outra maneira, né? Nós colocamos ele como sendo igual à soma dos valores C4 mais C5 mais C6 mais C7. Mas o Excel nos permite outras maneiras de fazer isso. Eu poderia ter vindo aqui no botão Inserir função, tá certo? Ou, o que é mais fácil, selecionar, neste caso, o menu Fórmulas, vir aqui em Autossoma, né? Selecionar o Autossoma e repara que ele seleciona todos os números daquela coluna. E depois, então, vou dar Enter. E também deu o mesmo valor. Então, repara que agora, se eu selecionar a célula C9, na barra de fórmula está escrito soma de C4 a C8, ou seja, ele está usando uma função somar, de soma, para somar todos os valores de C4 até C8. Ele incluiu inclusive a célula C8, que não tem nenhum valor digitado, mas não faz diferença. Ela está em branco, ele considera como zero, né? Mas se eu quisesse, eu poderia ir lá e trocar o C8 pelo C7. Eu posso digitar, né? Selecionar na barra de fórmulas, trocar o 8 por 7 e vai ficar tudo igual, né? Nada se altera. Muito bem. Vamos admitir que eu quisesse também calcular a percentagem que cada valor representa do valor total, né? Então eu posso selecionar a célula D2, digitar aqui a expressão percentual, ok? Repara que o valor ficou maior do que a largura da célula, então vou aumentar também um pouquinho a coluna D
né? E aqui, por exemplo, em D4, vou fazer uma conta que é o valor de alimentação sobre o valor do gasto total. Então, como é um cálculo que vai ser realizado, eu começo de novo com o sinal de igual. Igual ao valor que está digitado na célula C4. Então, digito C4 dividido pelo valor que está na célula C9. E aqui eu vou botar um cifrão 9. Repara então, olha lá, eu coloquei C4 dividido por C cifrão 9. E vou dar Enter. Então ele calculou 0,37742, que vai ser aproximadamente 37,74%. Né? E vocês vão entender aqui depois por que eu coloquei o cifrão no C9 e não coloquei no C4. Porque agora eu vou atualizar as demais células dessa coluna D. Então repara o seguinte, se aqui era o C4 sobre o C9, aqui deve ser o C5 sobre o C9, aqui o C6 sobre o C9, aqui o C7 sobre o C9. Eu posso fazer isso, o Excel ele faz isso, ele permite eu arrastar uma fórmula para as células de baixo, ele vai copiar essa fórmula atualizando os endereços da célula. Então repara que agora ó, eu vou clicar aqui, ó, nesse cantinho inferior direito da célula, quando fica um sinal de mais, eu seleciono o botão esquerdo no mouse e arrasto para baixo aqui, até chegar na célula D7 e solto o botão esquerdo. Então repara que ele fez uma série de cálculos automáticos, né? Então se eu clicar aqui, repara que apareceu C5 sobre C cifrão 9, C6 sobre C cifrão 9, C7 sobre C cifrão 9. Isso porque ele atualizou a célula do numerador e não atualizou a célula do denominador. Então, porque a célula do numerador, quando eu não coloco o cifrão, é um endereço relativo, que pode ser atualizado. Quando eu coloco o cifrão, ele é um endereço absoluto, que não deve ser atualizado quando eu arrasto a célula para copiar a fórmula. E até porque o denominador, nesse caso, é comum a todos eles. O C9, que é o denominador, não pode se alterar. Então ele não poderia ser atualizado de uma célula para outra. Se eu não colocasse aquele cifrão, daria errado, porque aqui eu teria, como está certo, o C4 sobre o C9. Se não tivesse cifrão, na hora que eu jogasse para baixo, aqui teria C5 sobre C10. Seja, daria uma atualizada, que daria um erro, tá certo? Então é importante ter em mente isso daí, né? E aqui de novo no total, que é o percentual total, eu vou aplicar de novo o autossoma, né? Seleciono o autossoma, dou Enter, dá lá o total igual a 1, porque na verdade o percentual está na maneira fracionária. Se eu quiser mudar essa formatação de novo, eu clico na primeira célula, arrasto até a última, botão direito do mouse, formatar células e seleciono a opção porcentagem com 2 casas decimais. Repara que agora a formatação ficou muito melhor, né? E eu posso também, se quiser, colocar um negrito nesses totais aqui, né? Volto para a página inicial, seleciono a célula, negrito, marco aqui também, e negrito, é claro que o total tem que dar 100%, né? Certo? E qualquer mudança que eu fizer desses valores, por exemplo, se a telefonia fosse de 100 para 150 reais, repara que ele vai atualizar todos, inclusive os percentuais, o valor total, né? Tudo vai ser atualizado, ok? Então essa que é a vantagem de utilizar uma planilha eletrônica. Eu tenho alguns dados que são digitados, dados básicos, e tenho dados que são calculados a partir desses dados básicos, né? E ao alterar um dado básico, tudo é recalculado automaticamente, tá certo? Então, nesse caso, os dados básicos são aqueles 4, os valores de gasto: alimentação, educação, transporte e telefonia. Os demais, tanto os percentuais como os totais, são calculados a partir desses dados básicos. Alterando um dado básico, a planilha recalcula automaticamente o que eu preciso, né? Então, essa que é a grande vantagem das planilhas eletrônicas, né? Elas trabalham para nós. Se isso fosse feito num caderno,
como antigamente era feito, né? A pessoa teria que refazer as contas sempre que um dos dados básicos fosse alterado, que não precisa ser feito com a planilha, ok? Então, com isso, nós vamos finalizando esse nosso primeiro tutorial. Espero que vocês tenham compreendido, né? Para finalizar, vou apenas colocar o percentual também em negrito, né? Muito bem. Então, espero que o tutorial tenha sido claro, que vocês tenham aproveitado bem essa nossa primeira atividade.